Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernando Lebre e estou aqui para a gente conversar sobre um tema muito recorrente, importante, que é o transição planetária. No parto da transição planetária, de fato a gente vai entender por que nós estamos definitivamente no parto. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou orgulhosamente parte do Centro Espírita Casa de Tio Armindo. Tem mais de 10 anos que, graças a Deus, a providência, me deu a oportunidade de trabalhar nessa bendita casa, na família, e trabalhei já em alguns trabalhos internos, tais como o ESD, EAD, ministrei algumas palestras, mas oficialmente nós estamos aqui de palestra pública, propriamente dito, é a minha apresentação. Então eu fico muito feliz com isso. Por outro lado, eu também peço a vocês, porque não é a favor da doutrina, que sigam um canal no Instagram, por mim, fundado, que é O Estudante Espírita. Vocês podem achar tudo junto, o E dobrado, O Estudante Espírita, tudo sem acento, né? E lá vocês encontrarão também muitas palestras que nós estamos fazendo, como muitos já sabem aqui, e claro, isso é público, né? De conhecimento público. Rogamos ao Senhor da vida, né? Que nos proteja, que nos dê, né? Ao seu manto de misericórdia. E apesar de tentar apaziguar, amainar nos corações de todos, vamos seguindo em frente sabendo que realmente é muito dolorido para muitos de nós que às vezes estamos aí ouvindo isso e pensando no momento atual, que é um momento muito marcante, né, na nossa sociedade, no nosso mundo, né? Então, vamos entender algumas coisas, né? Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu digo muito isso, eu repito, é que nós precisamos nos situar no mundo em que nós vivemos, né? Isso é muito caricato e, ao mesmo tempo, apesar de estar, vamos dizer assim, debaixo do nosso nariz, nós não temos a mínima noção de onde vêm as nossas ideias. Nós aprendemos algumas coisas na doutrina, porém, muitas vezes nos faltam realmente conhecimento, mas quando não nos faltam interligar as informações que a gente já tem. E nós temos informação suficiente para entender o processo que nós estamos passando e para onde nós vamos depois desse processo. E eu fico muito feliz de falar desse tema, porque é o tema da hora, né? É nesse momento que nós estamos aqui. Quando nós pegamos, primeiramente, a gente tem que ir para a codificação, para Allan Kardec. Os outros livros são subsidiários, certo? Então, quando nós pegamos a codificação, quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, mas principalmente o céu e o inferno, nós vemos Kardec dedicar poucas páginas, mas, como sempre, não gastando palavras, acerca dos chamados anjos decaídos. Falando daquele momento em que até essa parte das estrelas do céu caiu e que Lúcifer, traduzido por aquele que traz a luz, batalhou com Miguel e era o anjo mais lindo que foi expulso do Éden pelo Senhor. Isso é algo muito importante para as nossas vidas atuais. Por quê? Porque decodificando o livro de Apocalipse, nós vamos compreender que nós estamos numa situação em que estamos dando fim a uma era. A chamada
por Emmanuel, aqui já entrando nos livros complementares, A Caminho da Luz, a Era Adâmica, ou a Era Capelina. Porque é bom a gente entender que quando aquele que traz a luz são os espíritos, é um arquétipo, né, junguiano inclusive, ao qual faz muita referência Joana de Ângeles, né, como estudo, esse arquétipo de Lúcifer, ou aquele que traz a luz, são aqueles espíritos degradados que há milhares de anos chegaram aqui e que estão ainda, a maioria no movimento espírita, muitos de nós, esperando a hora para voltarmos para casa novamente, que seria o planeta ou a estrela, melhor dizendo, Capela, né? Na constelação do Cocheiro, conforme nos informa o livro de Chico Xavier, né? Então nós temos que entender que tudo isso é uma construção de 4 povos que vieram de fora das estrelas e que se estabeleceram aqui e que 3 povos fizeram questão de negar a ajuda para que os nativos, os que estavam aqui, recebessem a bênção do conhecimento que eles traziam das paragens siderais dos outros lugares, para que nós pudéssemos avançar como um todo. Porém, eram 3 inicialmente. Dos hindus, em briga, saíram os árias, os arianos. E aqui eu não estou falando de ariano a nível de Hitler, somente que seria a ala radical. Eu estou falando como Emmanuel cita. Nós temos os arianos eslavos, germânicos, nós temos os arianos celtas, né, que está ligado ao nosso codificador, que são os druidas, né, ao qual ele foi, Leon Denis também foi. Nós temos arianos latinos, que são muito mais representados pelos nossos irmãos mexicanos, né, e também somos arianos do ponto de vista de desenvolvimento cultural planetário. Mas alguém pode estar dizendo assim, por que falar tanto de estrelas, de pluralidade dos mundos habitados, que é o pilar espírita que nós estamos aqui a tratar, quando na verdade eu estou sofrendo? E eu digo, sem querer desmerecer qualquer instituição religiosa, mas a história é fato. Nós tivemos o arianismo material, que foi a Roma dos Césares, e com a queda, antes mesmo, nós tivemos o arianismo espiritual, que é fundamentado ou personificado no papado, né? Que é a Igreja Católica Apostólica Romana. É fato que ela foi berço da nossa civilização, como bem disse o nosso Chico Xavier, quando perguntado sobre isso. Porém, ela nos legou, e quando eu digo ela, eu não quero separar a igreja de nós. Eu quero dizer nós no meio desse aperfeiçoamento ao longo da história. Porque a maioria dos espíritas, quase a totalidade, fizeram parte do processo igrejista, da igreja. Então nós não podemos negar que o problema agora, nós como reencarnacionistas, não é assim? Sempre colocando a reencarnação como outro pilar, não podemos negar agora que a situação recai sobre nós, muitas vezes pelos nossos desmandos, né? Temos que muito entender isso. E a rebeldia dos chamados capelinos, né, é muito importante
para que a gente entenda que o planeta de hoje, o planeta dos vírus, o planeta das bactérias, o planeta dos medos das guerras nucleares, o planeta com medo de mudanças estruturais na sociedade, de respeito às minorias, dentre outras coisas, é o planeta que nós chutamos para nós mesmos, para agarrarmos agora. Principalmente aos espíritas, que é esse público. Somos nós. Então, não temos reclamações quanto a isso. Isso não é uma advertência e nem uma orientação. Isso é um fato. Né? Isso é um fato espírita. Isso é o mesmo que olhar para a Lua e dizer assim, você acredita que a Lua existe? E a pessoa dizer, não, eu não acredito, eu sei que a Lua existe porque eu estou vendo a Lua. Então a pessoa fala a mesma coisa. A Lua gravita em torno, como satélite natural, em torno do planeta? Tem gravidade? Você acredita que tem gravidade? Não, eu não acredito. Eu sei que tem. Senão a Lua já tinha caído na Terra. Isso são fatos. Fatos são constatações da natureza. Moral ou moralidade são fatos também da natureza. Então, o que cada um precisa vivenciar, experienciar, para dar um salto, e às vezes até quântico, nessa realidade, nesse momento, a gente tem que compreender. Né? Por que isso tudo? Então, muitas vezes é pensado, né, que nós estamos raciocinando naquela situação porque aquilo é ideia nossa. Não. Aquilo é uma ideia do arianismo que nós mesmos construímos e herdamos. A violência, que até pouco tempo, tem pessoas que ainda têm dúvida se bater ou não, né? Vale a pena, educa, quando na verdade o lema era da igreja, né? Quando a pancada, quando o sangue sai, o conhecimento entra. Então, assim, os flagícios, o fogo, queimar, massacrar, tudo isso é legado. E nós achamos que vivemos essa vida, esse mundo aqui, nesse momento, com todas essas relações, como se elas tivessem sido construídas ontem. Não. Não estão sendo construídas ontem. E aí eu vou aproveitar para dizer uma coisa. Nós temos que nos irmanar mais como espíritas, naquela ideia que o Dr. Bezerra de Menezes sempre disse, que é a ideia da caravana da fraternidade, né? Do Pacto Áureo, lá do Leopoldo Machado, de que separados nós somos presas fáceis, mas como feixe de varas, porque uma vara você quebra fácil, mas como um feixe unidos, nós somos mais difíceis de sermos derrotados. Isso é público, né? Mas o Divaldo Franco, ele psicografou o livro Transição Planetária, como é famosíssimo de muita gente, da maioria do movimento espírita, e psicografou o Amanhecer de uma Nova Era como uma espécie de continuação. Depois disso ele teve um terceiro que foi chamado de uma continuação também, mas que não teve tanto impacto quanto os dois primeiros, que foi o Perturbações Espirituais. Quando os dois primeiros livros foram lançados, o Transição Planetária e o Amanhecer de uma Nova Era, nós tivemos uma reação muito violenta do movimento espírita e que nós entendemos perfeitamente, pelo menos eu entendo, como uma dificuldade de assimilar o postulado da pluralidade dos mundos habitados. E qual foi a principal saraivada de críticas dentro do que Divaldo psicografou? A vinda das supostas, e aqui eu falo sem julgar, mas apenas colocando,
crianças índigo e crianças cristais, que vinham aos milhões a pedido do nosso governador, Jesus, que é um ponto principal e cerne na nossa vida, para ajudar na transição planetária. E dentro disso, nós estaríamos sendo beneficiados, nossos corpos humanos estariam sendo aperfeiçoados, né? Nós não vamos ver ETzinhos por aí, porque tem um fundamento doutrinário de que o perispírito tem a base para um corpo daquele planeta, no caso, nosso corpo, né? Vai ser igual ao corpo de algum jupiteriano que venha para cá, como Mozart, que foi, como Mesmer, que foi, jupiteriano ambos, ou Palissy, famoso oleiro, né, da Europa passada, ambos viveram aqui, todos com corpos iguais. Então, inclusive, nós não temos problema com a ufologia. Nós respeitamos, mas os espíritas explicam isso muito bem. Nós temos e convivemos há milhares de anos com extraterrestres, que é inclusive um termo não doutrinário, porque o de lá chama extra, o outro chama extra-jupiteriano, extra-saturnino, então a gente chama extraterrestre. Isso eu acho uma falta de educação, né? Porque na verdade nós somos todos irmãos no universo. Nós convivemos há muito e muito tempo com vários espíritos em que a emigração e imigração espiritual no orbe, ou seja, espíritos entrando e saindo do planeta coletivamente ou individualmente, não é novidade na doutrina espírita. Pode ser novidade para alguns espíritas, mas não na doutrina espírita. Então, segundo Divaldo disse, esses espíritos já estão reencarnados, assim como outros que também visitaram no passado, como os antigos filósofos gregos, como os renascentistas, os grandes pintores, né? A gente tem uma gama de informações hoje, até comparando o próprio Fone. Eu tive a oportunidade de ouvir no Vaticano, dizendo que Rafael, pintando na sala da Signatura, trouxe as reencarnações passadas dos filósofos gregos, que eram eles ali da Renascença. O Vaticano dizendo isso. Veja a que nível nós estamos chegando da abertura da regeneração, né? E aí você pega Leonardo da Vinci, pega Aristóteles e tem os mesmos traços pintados para dizer, olha quem é quem. Isso eu digo porque eu ouvi. E a gente pode, inclusive, fazer essa pesquisa fácil. Então, desde tempos remotos que nós temos a visita de seres que não são moradores daqui. E também você vai ter um Santo Agostinho indo para um planeta de regeneração, não é à toa que ele assina aquela página, o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que um planeta com seio regenerador se abriciar para cada um de nós que tenha mérito. Por quê? Porque ele foi para lá com mérito. E a Revista Espírita vai denunciar que ele hoje está engajado como jupiteriano. Ou seja, no século mais ou menos 300 ou 400, né, na igreja nascente, você vai ver que lá estava em regeneração, se você ligar os pontos. Mas essa grande crítica a Divaldo é uma crítica de desconhecimento. Eu não digo se seja ou não real essa ideia das crianças índigo e cristal, mas a ideia em si não é um problema da pluralidade dos mundos habitados, porque isso atinge a todos nós agora. Quem não quer ter milhares de espíritos puros encarnados nesse momento no planeta para ajudar? Para, vamos dizer assim, resolver o nosso problema. Para dizer assim, a cavalaria chegou. Né? Só que esses espíritos, eles não estão por aqui. Eles residem em outras paragens siderais. E depende da aprovação e do pedido de Jesus para virem nos ajudar.
né? Então, com essa crítica a esses dois primeiros livros, Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, a Sueli Caldas Schubert, muito amiga, orientada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é o que psicografa, né, que orienta a psicografia, escreve Nas Fronteiras da Nova Era, pela editora IBM. E isso é muito interessante porque Emmanuel deixou muitos códigos lá no passado para nós. Sai um livro chamado Santa Marina, Célia Lúcius, falando que Clóvis Tavares, um emérito trabalhador da Seara e amigo íntimo de Chico Xavier, naquela época já sabia que Santa Marina, uma santa do século III da Igreja Católica, ela era cultuada pelos cristãos daquela época, dentro da ideia de que era uma santa que havia se vestido de homem para servir, porque não podia servir como mulher, né? E aí ela foi e morreu numa espécie de desgaste muito forte. Comparando essas informações, a gente encontra no livro 50 anos depois da Pentalogia da Vida, As Vidas de Emmanuel, né? Aquela coleção que nós conhecemos, há 2000 anos, 50 anos depois, etc. Dentro disso, nós vamos ver a filha mais nova do casal, da trama principal, Célia Lúcius, tendo que fugir e não fazendo nada contrário em relação a assumir uma postura de que foi imputada a ela uma criança que não era dela. Porque eram colocadas várias crianças vítimas dos absurdos, né, que os romanos viviam e outros povos, e é colocada na porta dela como se filha dela fosse. Ela pega essa criança, leva e assume. E passa na casa de um amigo e veste, né, veste-se como monge e assume a identidade do irmão Marinho. Chegando lá, ela trabalha. No final do livro e da história, ela encontra o pai, que se confessa sem saber que é ela, e ela se revela ao pai, perdão, e depois, quando, claro, desnudam ela depois de desencarnada, descobrem que ela foi uma mulher, e não um homem, como o irmão Marinho. Encontramos Santa Marina. A vida real, entre aspas, se chocou com o romance emanuelino. E aí vai nos dizer, Emmanuel, todos os personagens desta realidade, inclusive ele como um padre, o Emmanuel, vão passar adiante para a colônia, para resolver os antigos ódios, menos a santa. Mas ele não diz Santa Marina. Ele diz a nossa abençoada e querida Célia Lúcius, irmão Marinho. E é fantástico porque ele deixa no ar uma coisa e ele passa o outro romance, né? Ele vai, tem o Paulo Estevão, você tem, né, o Ave Cristo antes, mas depois você tem o Renúncia. E o Renúncia ele vai tratar de Alcione. E ele começa o livro mostrando que a Alcione estava em uma das Pleiades, né? Que é uma estrela, e que ela estava fazendo um curso de harmonia, de música, né? Harmonia estelar. E é muito importante isso, porque essa Alcione, ela faz uma renúncia, o nome do livro é Renúncia, para estar conosco aqui, mas por um coração que ela ama, que reencarna como o padre Clenaghan. E ela vai se encontrar com esse padre, porque lá, quando ela vai descer, o instrutor dela diz: você tem certeza que vai, minha filha? Porque muitos vão nessa missão e não retornam.
ficam por lá mesmo, naquele planeta de sombras, que de fato é. Então ela vai. E logo na saída ele descreve o lugar, a estrela, como um planeta, é uma espécie de planeta, né? Mas é uma estrela com uma colmeia numerosa e laboriosa. Sueli Calder Schubert junta as duas coisas e nos dá a seguinte fácil explicação. Emmanuel deixou um código fácil para que desde a década de 40 ele já estava ali contando que Célia Lúcius, o irmão Marinho, Santa Marina, mereceu ir para o pseudônimo do nome dela, para a estrela Alcione. Então, quando você pula de 50 anos depois para a renúncia, você vai ver o mesmo espírito. Então, o que é que Emmanuel está dando ainda até hoje, de forma encriptada, como uma informação para a gente? Olha, desde a década de 40, que essas revelações estão vindo, e eu estou colocando através do tempo para vocês. Não fiquem nervosos. Não fiquem perturbados. Apenas nós, que temos muito apego ainda ao igrejismo, somos muito igrejeiros, e é normal, pelas nossas vidas mais recentes, ligadas, temos uma dificuldade de ligar um princípio da pluralidade dos mundos habitados. Então, nós temos esse problema. Então, acabou o problema com relação a Divaldo? Não. É público, por isso eu estou dizendo. Um vídeo e uma entrevista da Federação Espírita do Paraná, uma das mais respeitadas do país. Numa entrevista, Divaldo Franco divulga que o que está acontecendo no livro vem acometendo a vida pessoal dele. Desde 2004, que tem ocorrido ataques pessoais de um grupo descrito no livro de rabinos que, revoltados com a figura do Cristo, de Jesus, porque foram massacrados na Inquisição e nas Cruzadas, especialmente, vem arregimentando esses espíritos infelizes e sofredores para que o Brasil se torne uma psicosfera odienta e violenta. Edivaldo completa, não é isso que está acontecendo? A polarização política, os ódios acirrados que nunca foram da natureza do brasileiro, não estão sendo vivenciados? Tudo isso que nós vivemos hoje são práticas desses espíritos. Mas está lá em Transição Planetária, é uma essência de uma nova era. Então ele conta que o movimento espírita é o alvo principal desses espíritos. Por quê? Porque quando eles dizem assim, não, mas tem 2000 anos de cristianismo, eles dizem não. No ano 310, e eu até pensei que fosse em 475 ou 25, que foi o Concílio de Nicéia, não, antes disso. Em 310, no Édito de Milão, acabou o cristianismo primitivo. A chamada Igreja de Pedro e Paulo começou. Então nós temos a Igreja Romana. Para eles o marco é esse. E como todos aqueles, segundo eles, segundo Divaldo, se dizem por aí cristãos, na verdade, na cabeça deles e na visão deles, quando Allan Kardec escreveu fazer e proceder à mediunidade cristãmente, e, meus irmãos, vamos nos alegrar, nós estamos fazendo isso. Nós somos mais de 2/3 do PIB de doações, de acordo com o IBGE. Os espíritas são os que mais são doadores do ponto de vista da moeda material, a caridade material.
E isso é muita coisa. A gente tem que agradecer a nossa... Não ficar para baixo. Não, isso não é humildade, isso é complexo de inferioridade. Nós somos mais do que isso. Então esses irmãos, esses espíritos, cujos detalhes estão lá nesses livros, que eu acho que seria de bom alvitre ler, dizem que o cristianismo primitivo está em nós. Então a ideia é riscar Jesus da história. O nome, o valor, banalizar o nome Jesus. Né? É a ideia. E nós somos os alvos principais dele. Que maravilha! Por quê? Porque nós somos os verdadeiros cristãos, segundo eles. Os cristãos primitivos de volta. Aqueles que usam da mediunidade, que a maioria abomina, para ajudar e fazer o bem. E por que maravilha? Porque eu costumo muito dizer isso, para mim inclusive, cristão em zona de conforto, tome cuidado. Né? Então, quanto mais aguerrido o bom combate de Paulo nós formos, melhor ainda. Mas aqui a gente tem que entender o seguinte, isso tem termo, isso tem término, né? E que término é esse? Vamos entender aqui que término é esse. Foi já, pelo Haroldo Dutra Dias, inclusive, vocês adquirem essa palestra, é melhor até, e a palestra do Apocalipse pública está no YouTube, ainda é encontrada. Mas essa comprada é melhor, o DVD, porque os cálculos são perfeitos. E as medidas do Templo de Salomão são todas de acordo com o Apocalipse. As medidas originais do templo que estão descritas na Bíblia. Ok? Então, qual é a ideia, qual é o cálculo? Que vem a calhar com os cálculos do Espiritismo. Eu vou resumir. A ideia é que a transição planetária de que a gente tanto fala custa 200 anos. Então, é uma transição. Toda transição é casa mal arrumada. Toda mudança é uma irritabilidade. Você não vai sair de vez daqui. Por quê? Quando eu digo que a transição planetária são 200 anos, o marco inicial foi o Livro dos Espíritos. 1857. 200 anos? 1957. Mais 100 anos? 2057. Aproximadamente, não dá tempo de explicar isso aqui, mas está explicado lá no canal, meu canal, certo? Porque nosso relógio, nosso calendário juliano, que depois passou a ser gregoriano, que é o nosso, é um calendário que não segue a natureza, não é lunisolar. Então, aproximadamente, por causa disso, 2057. Aproximadamente. Ah, mas eu não vou ver a transição. Você vai ver ou com olhos espirituais ou com olhos materiais. Porque nós somos reencarnacionistas. E qual é a ideia? Olha, vai pegar um pouquinho. De acordo com o Apocalipse, vai pegar. Porque nós estamos no final, indo para o final, o último quartel, né? Um quarto da transição planetária. Então, nós somos, de fato, os trabalhadores da última hora. É dito, né, no ciclo setenário, lá, muito bem calculado, e isso está em o Livro dos Espíritos, né, que nós temos o marco de Adão, como a raça adâmica que chegou aqui no planeta, e nós temos os 2000 anos depois de Jesus. Então, nós vamos dizer que nós temos 6.000 anos de um período setenário. É uma semana profética, né? O que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. É um princípio hermético, inclusive, né? Mas que Jesus sempre falou e outros também sempre proferiram, porque é um princípio natural. Então, Pedro vai dizer, né, na segunda epístola dele, que um dia para o Senhor é 1000
anos, ou são 1000 anos. E 1000 anos é um dia. Então, 7 dias, 7.000 anos. Então, o Apocalipse vai de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia, me perdoem. De Gênesis ao Apocalipse. Essa história toda, do começo ao fim da Bíblia, pega 7.000 anos. Onde nós estamos? No 6º dia da criação. Aí a gente entende lá, que é tudo figurado mesmo profundo. Nesse 6º dia da criação, nós estamos no entremeado para entrar no 7º dia. 7º dia, 1000 anos. O último ano para a gente sair da era dos arianos, ou era adâmica, ou era capelina, como queira chamar. Não interessa, né? Das raças que nos colonizaram, nos ajudaram, etc. E quando muito não somos nós mesmos, né? Porque voltaremos para casa. Então, dentro dessa ideia, esses últimos 1000 anos são a regeneração. É o Yom Kippur, que os judeus chamam, né? A limpeza, que inclusive é uma limpeza pessoal, mas a nível planetário é a limpeza planetária. É a faxina do planeta. É limpar o que está de errado, os destroços. Subir, sair dessa zona final de transição planetária. É a mensagem final do Espiritismo. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos, ele é composto, aliás, ia ser lançado como 4 livros, né? E por sugestão do editor, o senhor Didier, que Kardec acatou, ele foi lançado como um livro só, de 4 partes. Tanto que algumas traduções têm livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. A 4ª parte, ou última parte, é as consolações. Das esperanças e consolações. Por quê? Porque ali nós estamos sendo consolados, acarinhados pelo Cristo para o futuro daqueles que herdarão a terra. Quem herdará a terra? Quem se mantiver no planeta. Porque tem uma notícia que tem que ser dada. Toda essa guerra espiritual, todos esses ataques. E o Divaldo, ele cita uma coisa muito forte para o movimento espírita. Teve um ataque espiritual que conseguiu quase dominá-lo. Basta digitar Divaldo FEP. Entrevista aparece lá do Paraná, você vai ver a entrevista. Isso é muito sério, porque o movimento espírita precisa tomar ciência disso. Alguém que tem mais de 70 anos de atividade mediúnica, de controle mediúnico, e é Divaldo Franco, querendo ou não, é a sumidade no que diz respeito ao estudo da mediunidade em si mesmo, como ele disse de uma forma até tranquila, pediu uma moratória recentemente de forma aberta, saindo do hospital de uma cirurgia, lá no Sírio-Libanês, para ficar conosco, provavelmente porque está vendo a seriedade da situação. Então, pedindo essa moratória, pedindo que seja concedido, porque ele foi atacado por um desses líderes, o Rabino, e tirou ele do ar. Ele teve que precisar de ajuda. 2 amigos, né? O Juan, que o acompanha, e o Laudalino. Então, entraram no quarto às pressas porque ele disse, eu fiquei tal qual médium obsidiado. Fiquei fora do ar. Não sei, a situação é muito grave, muito séria, mas nós temos que ter fé. Isso é um sinônimo de crescimento. Eu falo isso de volta, primeiro porque é público, e segundo porque nós precisamos nos unir cada vez mais. Né? E uma notícia, haverá regeneração de um jeito ou de outro. Porque quem tem uma noção, até pelas leituras, né, do grande esquecido Camille Flammarion, e tem uma mínima noção de astronomia, sabe que os planetas são uma engrenagem cósmica ligada a outros planetas que se ligam a um Sol
né, que se ligam a galáxias e daí vão para nebulosas, depois vão para vias, né, e tem constelações ao redor. Então tudo vai girando. Ninguém, nem mesmo Cristo, é capaz de parar, de deter esse movimento. O que significa que um Cristo trabalha dentro de um cronograma. Então ninguém pede 50 anos a mais. Ninguém para o tempo. Né? Já vai aí um esclarecimento. Porque o momento da regeneração é um momento que chega. Mas o Cristo, ele sabe, ele está sereno. A questão é que a regeneração simplesmente não é uma briga para conseguir regenerar o planeta. É uma briga para conseguir se regenerar. Ah, mas e as guerras espirituais? Também não afetam o processo de regeneração. Não afetam. Ajudam, talvez, a resgate desses irmãos. Mas não entre-se na sintonia, porque a ideia é se regenerar também, dentro do ganho que eles nos proporcionam de sofrimento, como nação, como agremiação, movimento espírita, e como dos líderes espíritas que nós gostamos muito, que é Divaldo Franco, e outros que andam sendo atacados aí. Então isso tem que ser visto como um crescimento pessoal, assim como essa pandemia, esse problema. Porque a ideia é ficarmos no planeta, né? Vejam que coisa interessante eu estava pensando acerca, né, dessa questão da regeneração. Por quê? Porque para você regenerar um planeta é a coisa mais fácil que existe. Né? Inclusive nós entramos na última hora, né, em 2015. Você pega o dia de 24 horas, divide por 24, né, para ver a hora, e aí você compara o período setenário, né? Período de 7.000 anos. Tá tudo lá. Gente, só a gente pode assistir e aprofundar, entender. Mas qual é a ideia principal? Isso nunca saiu das mãos de Jesus. Nunca. A gente precisa entender que esse olhar nosso de guerra é interno e não externo. E isso é dito de uma maneira muito tranquila, né? É um exemplo muito tranquilo para se entender. Quem construiu o planeta e o governa? O Cristo planetário. Quem determina o fluxo reencarnatório? Quem determina quem desencarna e quem encarna? Quem tem poder para isso? Jesus e talvez, chutando aqui, seus ministros, seus prepostos diretos, conforme até o poder de uma entrevista que Chico Xavier deu à LBV em 1964, que pode ser achada na internet, que é uma coisa absurda de revelação, que Emmanuel fez através de Chico, né? Dos grandes avatares que trabalham com Jesus, 72, né? Um número cabalístico, inclusive. E dentro disso, vamos pensar se num minuto ele só deixar reencarnar espírito puro, tudo muda na paisagem planetária. Por quê? Se todo mundo que reencarnar na próxima geração, por exemplo, virar vegano, as churrascarias vão ter que fechar as portas. E aí eu vou dar uma notícia para quem está me ouvindo, que é até engraçado, porque a evolução dói. E vai doer em mim, porque eu adoro churrasco. Então vai fechar o pessoal do rodízio. E aí eu vou reclamar muito para ter que me adaptar a essa alimentação. É evolução. Mas se eu fiquei no planeta, já é muito. Já está excelente. Ok? Outras coisas vão acontecer. O pessoal não se veste como a gente. O pessoal não conversa como a gente. Né? E o pessoal não consome o que a gente consome. Quando eu digo a gente, eu sei que isso é muito grande, eclético. Eu sei que tem pessoas que consomem rock, música clássica, enquanto outras consomem funk e pagode. Eu sei disso.
mas eles vão consumir o que há de melhor no planeta. Porque os sentidos espirituais dele e a elevação são avançados. Então ninguém vai gastar 37 mil reais numa bolsa. Porque vai ser irrelevante. Então vai baixar as portas. Então quando o bem domina a terra, o mal bate em retirada. E isso para Jesus, dentre as milhares de coisas que a gente poderia imaginar aqui, porque quando o bem eleva, a gente é que tem que se adequar, né? E não ficar reclamando para baixo do mal, porque isso tem data. Então, para Jesus regenerar um planeta, dentro dos ditames do universo, levando em conta os nossos princípios espíritas, que às vezes a gente não consegue concatenar, para ele regenerar esse planeta aqui, gente, é isso. Né? Basta um estalo de dedos. Então percebam, e isso é uma paz para nós. Diz assim, meu Deus, então quer dizer que a coisa vai para frente de qualquer jeito? Sim. Nunca, desde a aurora dos tempos, desde a criação do universo, nunca teve a menor chance de sair dos trilhos. Porque outros planetas, milhões, bilhões no universo infinito, estão também em regeneração. E estão num processo de primitivo para provas e expiações. E estão num processo para mundos felizes e ditosos. É para onde vai. Para onde a gente vai. Então, isso não vai parar relógio. Né? Então, aquela coisa. Não vão atingir, foi o que Divaldo diz na entrevista, vão ao patrão, não vão ao empregado. Né? Ele diz assim, não, nós vemos ele em você. Como todo espírita deve ser assim. Né? O máximo que der é espelhar Jesus. Inclusive estudando. A gente precisa estudar mais. Muito mais. Né? Livros, inclusive, que são mais fáceis de ler. Como esses dois que eu citei como principais. Né? Então, dentro dessa realidade, nós entendemos, nós sabemos que não há retrocesso nos mundos. Né? Então, vamos espizinhar, dizem ele, o movimento espírita. Vamos espizinhar o médium de Divaldo Franco, vamos dizer coisa, humilhá-lo, jogar... E por quê? Não podem ir a Jesus. Mas Jesus fez o mesmo caminho que a gente fez. Né? O mesmo caminho. Nós espíritas, quando sabemos, isso tem data para acabar? Tem. O que será que vem pela frente? Vem muita coisa pesada. Do ponto de vista natural, como assim? Não, uma horda de espíritos infernais, palavras de Divaldo, uma ralé espiritual. A gente tem muito medo, né, de falar as palavras que não sejam, né? Por quê? Porque os infernos estão sendo limpos, ou limpados. Então eles precisam ter conosco, que são nossos irmãos. Então a batalha de Megido, do Vale do Armagedon, é a simbólica batalha, briga entre o bem e o mal. Percebem? Em que tanto simbolicamente seres primitivos com valores ainda primevos sobem das profundezas, porque precisa de limpeza, né? Porque a sujeira, a podridão de um dente cariado ou de uma parte do corpo necrosada precisa ser limpada, apesar da dor. Também os anjos virão ter conosco, jupiterianos, capelinos, lutando até o final, para que recebam a bênção do governador nosso, para ir para lá, de volta, para casa, né? Como diria a cantora, estamos indo de volta para casa, né? Não à toa. Também pleiadianos, por que não? Eu não tenho um problema em discutir isso. Aceitando ou não, nós temos muita gente para receber e precisamos lidar com isso. Então, gente, a mensagem que eu deixo
para vocês, para mim também, né? É que não há problema nenhum no percurso que não esteja previsto. Tanto de calamidades necessárias coletivas, tanto de calamidades individuais. E claro, com todo o meu coração, não atinge somente a pessoa, mas a família dessas pessoas que eventualmente também estejam assistindo. Nós precisamos de evangelho, muito, muito mesmo nesse momento planetário. Mas também precisamos de outros estudos. Nós precisamos saber, como eu acabei de dizer, para finalizar o nosso encontro, que tudo nunca saiu das mãos de Jesus. O resto, o demais, a responsabilidade é nossa. Mas vai dar tudo certo. Um beijo no coração de todos. Até a próxima.